Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Conexão Empreendedora. Hoje nós temos um convidado muito especial aqui, Diego Strioto. Mas para darmos aquele início, como nós temos feito, vamos fazer aqui um pequeno feedback do podcast anterior, cujo convidado especial foi ele, Cleberson Viquetti. O Clebinho, né? Clebinho. Boa noite, gente. Clebinho. Obrigado aí de acompanhar a gente na live. Semana passada tivemos um convidado super especial aqui, que foi o Clebinho, né? Esteve com a gente quase 3 horas aqui, na realidade. Exatamente. 1h30 de bate-papo, mas ao vivo, e depois nos bastidores mais 1h30 que a gente ficou com ele. Acho que foi bem gratificante, né? A gente conversar com o Clebinho. Passou várias ideias pra gente, né? Sobre o que ele faz, né? Como ele, acho que é na Humaniza, a empresa dele, se não me engano, né? Exato. Como ele vem impactando a vida de várias pessoas. Achei muito bacana, não sabia. O Clebinho tá indo até para outros estados. Exato. Achei muito, muito bacana. Ele começou há pouco tempo aí, né? E já está impactando pessoas em outros lugares. Então foi muito gratificante fazer uma conversa com ele, assim, bem... Um bate-papo mesmo, a gente teve com ele. E ele deu ideias, né, Alessandro, de várias coisas que ele trouxe pra gente, assim, de propósito. A gente falou de propósito, achei muito bacana, né? Foi muito bom. Vários sites que ajudam o empreendedor, que ajudam as pessoas de uma forma em geral, né, no seu dia a dia, o que elas podem melhorar, como melhorar, né? Ou a importância de você se apegar a Deus, né, seja na sua vida empresarial, ou na sua vida particular, familiar, enfim, para que você também possa encontrar um ponto de equilíbrio, né, e assim você ter uma vida mais tranquila, né, uma vida menos sobrecarregada, vamos dizer assim, né? E a gente até brincou com o Clebinho aqui, porque ele acorda 5 horas da manhã, né? Que a gente vê as lives dele lá caminhando. Ele sai correr 5 horas da manhã. E a gente vê, né, como que é corrida a vida dele, viagens, palestras e treinamentos, e como que ele consegue esse equilíbrio, né? Exato. Entre vida pessoal e profissional. Achei muito bacana da parte dele, deu algumas ideias aí, legal. Vale a pena, gente. Acho que tá para aí o episódio, né? Deve estar entre amanhã e depois já vai para a nossa página no YouTube. Galera, e para vocês que estão chegando agora, hoje o nosso convidado é o Diego Strioto, osteopata. Eu vou pedir para o Denis fazer uma breve apresentação do Diego para que a gente dê esse start aí no podcast com o Diego. O que eu vou falar desse cara, hein? O Diego é um amigo, na realidade, né? Um amigo já de alguns anos, né, Diego? Já faz um tempinho que a gente se conhece, mas é um cara que eu fiz questão de trazer para cá, né? Pela pessoa que ele é, pelo amigo que ele é, pelo empreendedor que é, porque desde a época que eu conheço o Diego, ele sempre fica em movimento, ele não para, ele cria coisas novas, né? Eu lembro da primeira clínica do Diego, que era pequenininha, e hoje já tem uma longa história aqui em Cianorte como empreendedor, como osteopata. É isso mesmo, Diego? Esse nome difícil aí. É o osteopata. Então, gente, com vocês aqui, o Diego Strioto. Diego, conta pra gente um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua empresa. O que o osteopata faz? Pra galera que tá na live, pra galera que vai assistir posteriormente, isso depois gravado no YouTube. E de que forma que você entende que isso pode impactar vidas? Vamos lá. Boa noite, primeiramente. Obrigado pelo convite. Já vou pedir desculpa por qualquer gago que eu saí aqui. Que o frio na barriga tá diferente. Obrigado, Alessandro 1, Alessandro 2, o Denis e a Michele, que tá atrás dos bastidores aqui. Obrigado, Michele. Então, já fazem 17 anos que tá nessa corrida, né? Então, eu amo o que eu faço. Eu amo de verdade, e é onde eu consigo propor um propósito na minha vida e para a vida da minha família. Eu comecei há 17 anos atrás, no fundo de uma clínica, onde não tem como não agradecer o Dr. Mori, o ortopedista, que foi o primeiro que abriu a porta para mim em Cianorte. Já fazia vários meses que eu estava atrás de um local para trabalhar, várias clínicas, e por algum motivo não se abriu essas portas, né? Então eu questionava muito, e meu pai sempre foi um cara que sempre gostou de desafios, né? Muita coisa deu certo na vida dele, e algumas coisas se falavam que dava errado, mas hoje entendendo que portas se fechavam, mas para ele ter uma possibilidade de crescimento dele, pessoal, profissional e da minha família. Então ele que teve a iniciativa de montar o primeiro consultório para mim. Legal. E como empreendedor, eu falo assim que eu comecei tudo errado,
porque eu sempre achei que ia quebrar. Geralmente é assim, Eu né? sempre falei assim, cara, o pai fala, pai, não compensa você montar. Compensa eu subir onde a galera tá indo procurar trabalho. E ele falou, não, filho, se você subir, você não vai conseguir continuar estudando. Porque naquela época, quando se falava do norte, não tinha, hoje tem. Mas antes você tinha que vir ou para São Paulo ou para Curitiba. E nessa época eu já estava fazendo uma pós em osteopatia. E ele falou, você não vai. Se der errado, aí você vai. Mas por enquanto, o papai vai te manter aqui até dar certo. Então, é bem legal. É legal. Ô Diego, deixa eu te perguntar uma coisa assim. Você sempre gostou disso, desde pequeno? Assim, o osteopata, ele é um fisioterapeuta? É uma dúvida que eu tenho, tá? Vou jogar aqui. O que o osteopata faz, assim, especificamente? E se você gostava disso já desde pequeno, se você tinha uma aptidão para isso, como é que funcionou isso? Primeiramente, tudo para dar errado de novo. Eu terminei o terceiro ano, não tinha muita ideia do que eu gostaria de fazer, o que eu queria fazer. Entendi. Né? Então, até no último vestibular que eu fui fazer, a primeira opção era educação física. Por isso que eu gosto também dessa parte de treinamentos. Legal. E a segunda opção era fisioterapia. Só que eu falei, cara, minha irmã já tá na físio. Eu fui malandro. Sua irmã já foi na física. Então quando eu entrar, ela já vai estar no segundo ano. Quando ela se formar, quando ela se formar, eu vou estar no segundo. Quando eu me formar, eu vou ter emprego garantido. Uma boa tática, na hora que eu fui entregar o papel, no caso, quando eu fui fazer foi no Unipar, eu perguntei, moça, eu quero mudar. Eu quero trocar a primeira opção, colocar a segunda e segunda a primeira. Tem na como? hora? Aí ela falou assim, tá, eu vou passar um Eurorex. Aí ela passou e aí foi onde eu conheci a fisioterapia. Na relação da osteopatia, eu falo que tinha tudo para dar errado de novo. Eu sempre fiz fisioterapia pensando no intuito de esporte, de futebol. E aí, quando eu fui falar para minha irmã, eu falei lá, vou fazer a área do futebol. E aí, graças a Deus, resumindo, não fechou o curso, não fechou turma. E ela falava de um cara que eu tenho que agradecer, ele nem sabia, ele ficou sabendo faz 2 semanas só, que ela falou assim, Diego, faz um curso, que eu nem sei o que é, mas o Glaucio tá fazendo osteopatia, e ele tá tendo resultados muito bons com pacientes. E como não fechou essa turma, eu tive um desconto grande para começar a osteopatia naquele local que era mais caro. Então eu comecei a osteopatia sem fazer a mínima ideia o que eu estava fazendo lá. Caraca, então, como as coisas vão convergindo e a gente não sabe, né? Não, foi muito legal. Eu caí, a gente fala que é de paraquedas, mas tinha tudo a mãozinha do cara lá de cima, né? Exatamente. Mas me explica uma coisa, osteopatia é uma coisa, fisioterapia é outra. São complementares, são diferentes? Como é que é isso? Perfeito. Aqui no Brasil, a osteopatia é uma especialização da fisioterapia. Em alguns locais na Europa, na maioria dos países na Europa, ele é considerado um curso como se fosse um curso superior ou um curso técnico. Você simplesmente pode não querer, não quero mais fazer isso da minha vida, e você ingressar na faculdade de osteopatia. Lá é considerado uma profissão osteopatia. Aqui é uma especialização da fisioterapia. Que bacana, entendi. Legal, bacana. E assim, Diego, hoje dentro das empresas, falando do mundo corporativo, né? Como que funciona ou como que você vê a questão da osteopatia? De que forma que ela pode ajudar o cara que fica muito tempo sentado, o cara que está ali no escritório, nós mesmos que temos aí a empresa, o pessoal que programa. Tem alguma recomendação? É recomendado que esse pessoal procure? Tô sentindo uma dor nas costas, tô sentindo alguma coisa. Quando que o profissional deve procurar você e por quê? Vamos lá. Esse é o mínimo que se procura que eu vou falar. O melhor sempre seria a prevenção. Hoje, antes da pandemia, a procura era em torno de 30% de prevenção. Era muito legal, porque isso na Europa também existe essa procura, porque lá, como ele é considerado uma profissão, as pessoas vão lá para fazer aquela famosa manutenção, aquele check-up. Aqui no Brasil, agora depois da pandemia, está aumentando de novo, mas geralmente as pessoas procuram quando está com dor. Então a pessoa pode procurar tanto para prevenção, como já para resolver um problema de uma dor. Então, tanto para, como diz, até pessoas vêm lá por causa de performance. O cara faz um crossfit, ele não tem dor nenhuma, mas ele sabe que através da manipulação ele vai performar melhor. Então dá para você fazer prevenção, tratamento ou até mesmo para performance, coisa de atleta ou cara que quer aumentar o nível de um treinamento, né? Perfeito. Cara, é legal porque assim,
Eu achava que a osteopatia só tratava a dor, cara. Quando tá estourado, vai lá que o Diego arruma. Mas não é, né? Prevenção também. E para performance também. Também, né? Por alguns anos a gente cuidou de alguns atletas na época do futebol do Cianorte, né? Então o feedback deles era legal. Porque geralmente a gente vai atender o atleta quando ele vem fazer a pré-temporada praticamente sem dor. Só que quando você manipula a pessoa, né? Quem já fez sabe, a hora que pisa no chão a pessoa já sente diferença. Então até pro atleta profissional, ele pisar no chão já passa uma confiança. Ele vai chegar no treino, ele vai chegar voando, com menos medo de lesão, né? Que a gente sabe que hoje o medo, né, ele pode ser um aumento de lesão por causa de cortisol, caso de adrenalina. Então você já consegue estabelecer uma parte mental com o atleta. E mesmo o que a gente atende bastante, um cara da construção civil. O cara tá com dor, ele tá com medo às vezes de fazer um movimento e travar, porque já teve um episódio. Quando o cara se sente melhor, ainda não sarou, mas ele fala, cara, tá diferente? Então essa confiança dele já diminui a chance de lesão também, né? Já dá para ele forçar um pouquinho mais ou entregar um pouco mais no trabalho na hora que ele percebe que tá diferente. Perfeito. E quantas sessões é recomendado, ou quantas sessões o cara precisa fazer, vamos supor, no caso da prevenção? De quanto tempo? Olha, prevenção eu falo que aí é uma e pronto, né? Alguns determinam de cada 6 meses, 1 ano aí. Eu tenho muito poucos clientes que procuram esse tipo. Né? Falar assim, vou fazer uma vez por ano. Ainda tem, mas geralmente uma vez lá, eu quero ir lá, Alessandro vai lá, Alessandro, vou fazer o que eu tenho que fazer, vou te ensinar alguns conhecimentos para você conseguir conduzir para a tua vida, para você não ficar preso no meu tratamento também. Né? É diferente em relação a manter o cliente no consultório. Desculpa quando eu falar cliente, gente, é porque eu trato meus pacientes como cliente. Então, o meu cliente, eu quero que ele aprenda a resolver o caso dele, para que ele não tenha que ficar pingando no consultório, perdendo dinheiro e perdendo tempo de vida lá também. Ô Diego, em cima do que o Alessandro comentou, existe alguma situação, ou vamos dizer assim, uma contraindicação, olha, a pessoa que tem isso, ela não pode ser atendida pelo osteopata. Existe alguma situação assim? Existem algumas bandeiras vermelhas que a gente fala, né? Uhum. Dependendo se ele tiver uma doença grave, orgânica, existe uma precaução de não manipular. Tudo depende, né? Mas, por exemplo, assim, a gente pega casos que o cara, por exemplo, teve uma queda muito forte. Entendi. E o cara chega lá por causa de uma dor bem recente, nós geralmente pedimos para ele fazer algum exame para, por exemplo, para não ter perigo de ter tido uma fratura, um trincado no osso, alguma outra lesão. Porque aí sim entra numa bandeira vermelha que eu posso estar prejudicando ao invés de estar somando na vida dessa pessoa. Entendi. Mas basicamente é muito difícil ter alguma restrição fora essas. Isso também, essa mesma pergunta eu faço ela, por exemplo, para faixa etária. Existe uma faixa etária que falando não pode, ou essa é a faixa etária ideal, enfim. Perfeito. Hoje até eu fiz uma postagem, perguntaram se eu estava atendendo pediatria, né? Uhum. Eu falo que eu atendo bebês de 5 dias de vida até 102. Eu coloquei 100 anos lá. Mas acho que o mais de idade foi 102 anos de idade. Então, qualquer faixa etária. Né? No Brasil não tem o costume, por exemplo, de bebê, mas vou falar da Bélgica, que é minha escola, né? O professor lá, o Frederick, ele falava que o bebê nasceu. O governo já banca o tratamento para a família. Porque isso sai mais barato para o governo depois. Né? Perfeito. Então, já é tratado nas primeiras horas de vida. Legal. Muito bom. Eu quero aproveitar para a galera que está na live aí, que está ao vivo. Pessoal que chegou agora, o Diego, osteopata, um profissional assim fantástico. A gente está aprendendo um pouco aqui de como que a osteopatia pode influenciar, pode melhorar a performance. E a gente quer abrir aí um espacinho para quem tiver dúvida. Você que está na live, que está ao vivo. Isso aqui é só para quem está ao vivo, porque o gravado depois não tem o que fazer. Então, você tem dúvida, cara, eu quero saber alguma coisa sobre osteopatia. Já faz uma consulta online aí, né? Consulta online, 0800. Aí, é melhor. Aproveita que é 0800, manda sua pergunta aí, a gente vai dar uma pausa, o Diego vai te responder, então fica ligadinho. Ô Diego, só complementando aí meu questionamento, qual que é a diferença entre a fisioterapia e a fisioterapia osteopata, vamos pensar assim, né? Qual que é basicamente a diferença? Vamos lá, que a fisioterapia, até quando eu fui começar a fazer o curso, eu imaginava que eu ia tratar só pessoas com, por exemplo assim, com cirurgia de joelho, né? Uhum. Então a fisioterapia é uma profissão que ela abrange tanto parte respiratória, que são os fisioterapeutas do hospital, que aí seria uma fisioterapia respiratória, tem a fisioterapia neurológica, que pode ter a parte pediátrica, neurologia pediátrica e adulto, então tem a fisioterapia do trabalho, ergonomia. Então a fisioterapia, ela é um leque, né? E dentro deste leque, a especialização da osteopatia está lá dentro.
Né? O que difere às vezes, por exemplo, uma pessoa que vai procurar uma fisioterapia com dor lombar tradicional, da osteopatia, por exemplo, para mudar um pouquinho, geralmente a avaliação é bem diferente, né? Porque se você chega com a dor lombar na fisioterapia, geralmente, na maioria dos casos, ele é avaliado só a lombar da pessoa, por exemplo. Já no nosso caso, a lombar é, vamos dizer, é um gatilho para a gente procurar. Só que a gente vai avaliar, por exemplo, um joelho, uma pisada, um bloqueio de restrição torácica, e até mesmo que a gente pode aprofundar depois no bate-papo, quantos e quantas pessoas já travaram as costas ou têm dor constante por causa de um mau funcionamento de intestino, decorrente da inervação do intestino ter uma parte de inervação lombar. Então, o mau funcionamento intestinal pode gerar uma má função, uma disfunção da parte lombar e podendo travar o cara ou simplesmente ter uma dor constante no teu dia a dia. Essa é uma situação que a maioria das pessoas não param para pensar, né? Uma pisada, pensar assim, falso, né? Ou uma não correta, digamos assim, né? Acarreta um monte de outras situações, né? E muitas das vezes a gente não para pensar nisso, né? A gente olha o calçado, tá gasto de um lado, do outro tá perfeito. Só troca. Só troca, exatamente. Né? Troca o pneu e vamos com o carro assim mesmo. Exatamente. Eu esses dias, inclusive, Diego, vou aproveitar o 0800 aqui, né? Comecei a fazer o tal do Pilates com a minha esposa e a professora, acho que é fisioterapeuta, né? Enfim. Mas, enfim, ela identificou que no meu corpo, ali na forma como ela me passou os exercícios, uma das minhas pernas é um pouco menor do que a outra. Nesse caso, com certeza, isso deve prejudicar um monte. Aí ela me encaminhou para um ortopedista, mas eu não fui ainda, porque você vai deixando. A osteopatia trata de alguma forma, ela melhora de alguma forma isso? Perfeito. Você pode estar com uma perna falsa, curta, ou uma verdadeira. Isso tendo a identificação dá para saber. Você pode ter uma falsa simplesmente porque então você está com uma restrição no quadril. E você fazer uma manipulação e você já liberar essa perna. E em algum outro caso, muitas vezes existe uma diferença de perna que ela é disfuncional para a pessoa, porque nem toda diferença é necessária a correção. Se ela é disfuncional, às vezes a gente consegue colocar um calço para equilibrar, mas tem muita coisa antes mesmo de pensar nisso daí. Tem muitas estratégias até mesmo do próprio Pilates ou até mesmo da própria academia. Porque às vezes um desequilíbrio muscular pode estar gerando isso em você, antes que alguém faça uma intervenção um pouco mais forte em você sem necessidade. Então vamos nos falar em breve. Ô Diego, deixa eu falar com você um pouquinho. Você falou que a primeira clínica que você teve foi o seu pai que te deu, que ajudou você a montar. Perfeito. Isso foi lá nos anos 2006. Rapaz, já faz tempo, hein? Já tem um chão legal aí, hein? Eu queria te perguntar assim, depois você começou a andar com as próprias pernas, logicamente, né? Graças a Deus. E eu acho, e assim, pelo menos eu, quando eu comprei a marquinete do antigo dono, quando a gente compra, a gente tem a dificuldade de, agora eu tenho que gerenciar isso aqui, né? E no caso dos médicos, recentemente, né, a gente vê os médicos tendo que aprender a gerenciar os seus negócios, né? Porque o médico, o fisioterapeuta, eu acho que no seu caso também, o osteopata, ele é treinado na faculdade a ser um osteopata, não ser um gestor de negócio, né? Perfeito. Como que você enfrentou isso? Como que você foi atrás de algum curso? Você se informou? Como é que você levou isso no começo aí? Na verdade, no começo era no achômetro, né? Então, quando eu fui o primeiro cliente meu, quando ele apareceu, eu não sabia quanto cobrar dele. Isso é legal. Como meu pai estava me apoiando muito, ele ficava indicando um monte de gente. E aí, quando ele falou, filho, 8 horas no dia que você abrir mesmo, ele falou assim, você vai ter um cliente lá. Eu falei, sério, pai? Não, já indiquei, ele vai aparecer lá. Ele que fez o marketing. Ele que fez o marketing. Corre, né? Ele era corre. O departamento de marketing era o pai. Eu cheguei lá, eu tento sempre lembrar o nome desse cara, mas eu não consigo lembrar. Era um jovem que tinha acabado de sofrer acabado não, né? Por um tempo sofreu um acidente de moto. E aí tava ele e o pai dele, ele cheio de ferros no corpo, tudo. Aquilo lá me baqueou, porque na faculdade eu nunca tinha visto aquilo lá. E aí o pai dele falou assim, ó, eu sou de Santo Tomé e meu filho quer fazer fisioterapia com você. Teu pai falou muito bem de você. Não podia ser diferente. Mas eu quero saber quanto que é teu atendimento. Aquilo lá bugou minha cabeça. Porque eu achei que ele não ia perguntar agora. Ia perguntar. E aí eu falei, ó, cara, eu não consigo fazer um preço muito bom, não, mas eu vou cobrar R$5. O cara olhou pra mim com uma cara de espanto, falei, vixe, meti a faca.
Aí ele, olha, eu ia fazer 2 vezes na semana, mas você pode colocar todos os dias. Aí eu falei, nossa senhora, benção. Benção. Já pagou no réu. Vou fechar R$100 no mês só com esse cara, tô muito feliz. Aí não sabia, meu pai tava atrás das portas, torcendo por mim, eu não sabia. Aí quando eu cheguei todo contente, ele falou, filho, você precisa melhorar muito a tua negociação. Então, ele foi me ajudando, mas assim, sem experiência nenhuma em relação a isso. Cara, de verdade, eu perdi muito tempo da minha vida justamente por não saber sobre gestão. Então, no outro local, eu falo que os erros a gente vai aprendendo, mas foi só na terceira clínica que a gente começou a fazer algo mais profissional. Ter uma base do que você cobra e o que você perde de impostos, porque por não saber, também isso, por isso que eu falo que você tem que procurar um profissional que você confie em todas as suas áreas, mas eu no caso, peguei um escritório que ele acabou comigo, que ele me enquadrou numa empresa que eu não precisava. Então eu tinha que gerar nota de pessoas que eu nem atendia, justamente para não falir nossa empresa. Então, assim, meu pai teve que tirar dinheiro que não precisava na época, sabe? Isso é muito importante, né? É até um dos nossos pilares aqui, né? Exato. No nosso podcast, é que a gente traga pessoas realmente com experiência aqui, e a gente quer fazer isso para que as outras pessoas não pequem, entendeu, Diego? Assim, para não passar o que você passou, né? Sim. Imagina se você tivesse uma gestão logo, não vou falar profissional, mas pelo menos tivesse uma gestão básica no seu negócio, quanto que você não sofreria, né? Ou a sua empresa teria crescido muito antes do que cresceu, né? Então é uma das nossas razões de existir aqui no podcast, é trazer informação. Porque assim, a gestão faz parte do negócio, né? Não tem como. Você é um osteopata, você sabe mexer com as pessoas, manipular as pessoas, etc, né? Mas eu acho bacana isso, você teve a noção que você precisa fazer a gestão do seu negócio. Você precisa ter gestão de marketing, você precisa ter gestão de financeira, você precisa ter gestão de vendas. Então você precisa ter vários canais dentro da empresa que precisam ter ou você faz, mas não é você não tem conhecimento para isso. Mas eu acho legal isso, o empresário ter essa consciência que ele não sabe fazer, mas que ele tem que ir atrás de alguém para fazer isso para ele é primordial, né? Eu defendo hoje muito, né? Eu já conversei muito com a minha esposa, por exemplo, né? Até você falou do marketing, né? Uhum. Eu não sou profissional, mas eu acho que nós precisamos saber pelo menos o básico, né? Até porque se eu passar por uma empresa fazer, ela não tá lá no jogo, ela não tá com a pele em jogo lá. Então eu tenho que saber o mínimo para saber se ele está me levando para algo que pode me levar a um sucesso ou até mesmo um fracasso. Isso é uma dica legal, hein, para quem está assistindo a gente ao vivo e para quem vai assistir depois o podcast. Você tem que ter uma noção, né? Senão você tem que ter uma base. Até porque ninguém conhece o seu negócio como você. Perfeito. Né? Então você precisa realmente ter. Hoje, né, com a internet aí, você consegue ter acesso à informação muito rápido, né? E aí acho que pelo menos assim, a obrigação do empreendedor estudar um pouquinho de marketing, estudar um pouquinho de vendas, estudar um pouquinho de financeira, da parte financeira, porque isso faz total diferença no seu negócio, né? Até na parte financeira, quando a gente estava com essa outra empresa, né? Uhum. Uma vez minha esposa falou assim, Diego, a gente não pode entregar na mão da pessoa. E isso fala, mas, pô, você está contratando a pessoa, é para você confiar nessa pessoa. Aí não é desconfiar. Só que você não pode entregar o coração de alguém, no caso financeiro, para essa pessoa tomar decisões por você só. Ela pode te auxiliar. Não é à toa que tem os assessores, né? Quando o cara vai tomar, o cara vai conversar com os caras. Porque ele vai te ajudar ou vai te falar assim, cara, não é a hora. Então isso foi bem fundamental, assim, que isso colocando o pé no chão. Porque eu sempre via só por outros lados. Mas o financeiro, como eu nunca gostei muito de mexer... Números. Então, para mim, tinha que delegar só para uma pessoa e essa pessoa resolver. E assim, com a minha esposa falando, eu vou mandar um beijo ao vivo para ela, que ela tá aqui nos bastidores. Aí, te amo muito, viu? E então, essas falas que muitas vezes eu sempre pedi para ela, porque assim, às vezes ela fala assim, Diego, eu não vou falar porque te incomoda. Me incomoda porque dói, porque eu sei de uma fraqueza lá dentro. Mas é uma coisa que gera crescimento, né? Quando eu falo, quando o machuca é teu. Se alguém mandou uma postagem que não era nem pra você, mas te incomodou, é teu, irmão. É teu. Pega e trabalha com aquilo, né? E aí você vai cuspir ou você vai digerir. Então, assim, essa da parte financeira eu falo, sempre estude pelo menos o básico para você poder cobrar das pessoas também
ou até para as pessoas poderem se somar, não é nem cobrar, mas você entender do negócio também. Legal, tem bacana. muito empreendedor agora, vamos falar assim para o pessoal que está no início dessa jornada ou que está querendo começar, que peca justamente nesse detalhe, né, Diego? Porque, como a gente comentou no outro podcast, o cara que está empreendendo, o cara que tem uma empresa, que quer ser um empresário, tem que estudar muito. Tem que saber um pouquinho de cada área da empresa, porque ele vai ter que delegar isso para alguém. E a falta disso pode levar a empresa ao prejuízo total, ao fracasso total, né, Diego? Às vezes de um bom negócio. Às vezes de um bom negócio. Vamos pegar o exemplo da tua clínica. A gente vê muito nos dias de hoje abrindo clínicas de vários segmentos. Algumas permanecem e outras não. E aí a gente começa a mensurar o porquê. Será que faltou o quê? Faltou profissionalismo do profissional em si, do médico, do esteticista, do osteopata? Ou foi esses pilares aí da parte do empreendedorismo, da parte de administração? Porque o que acontece? Quase sempre, né, as pessoas começam a pequenininho, né? Ou quem tem o pai que já é empresário, o patrocínio, né? E aí começa ali um negócio, enfim, seja na área médica ou seja em qualquer outro segmento, e isso de uma hora para outra o cara acerta porque ele é bom naquilo que ele faz, e aí dá um boom, e aí quando o negócio dele, a empresa cresce, ele não sabe administrar, e aí quanto maior a empresa, maior é o tombo, né? Então é isso que a gente vê acontecer quase que diariamente no Brasil, né? O brasileiro, infelizmente, guardar as devidas proporções, ele não faz parte da cultura fazer boa gestão do seu dinheiro, da sua empresa, faz parte do DNA do brasileiro, né? Como eu disse. Existem os empresários que fazem boa gestão do seu dinheiro, mas de uma forma em geral a gente sabe que não é bem assim. Né? E aí, olhando para esse público, como o Alessandro disse, né, quem está empreendendo, né, é legal ele parar para pensar nisso, porque assim, o cara é bom programador, bom médico, bom dentista, bom osteopata, enfim. Cara, mas você tem CNPJ. Você não pode... Você é um excelente profissional, mas existe um outro lado que você precisa se preocupar, que você tem um CNPJ, conta para pagar, boleto vai chegar, enfim, muitas vezes você tem funcionário, você tem um aluguel, enfim. E se você não administrar bem aquilo que você ganha, a conta não vai fechar, né? E aí o fracasso é inevitável, né? Eu errei muito no começo, não que eu errei, mas são aprendizados. Eu não tinha quanto custava o meu dia para abrir minha empresa. Então eu chegava assim no final do ano, vou tirar 15 dias, 45 dias de dias. Depois eu vejo. Aí eu sempre, cara, lá em abril eu tava pagando as contas desses 20 dias, porque não tinha uma estratégia para parar. O próprio quando o Denis falou ali da faculdade, a faculdade muitas vezes ela ensina você a ser o quê? Sempre funcionário. Porque você não tem gestão lá, você não tem... Hoje tem. Hoje, né, igual tem o Thiago, que é amigo meu, que dá aula na Unipar, ele várias vezes levou os alunos da empresa para escutar a parte ruim da empresa e a parte boa. Então a gente não tinha. Então eu nunca tinha precisado de uma clínica como que funcionava. Então essas coisas hoje em dia dá para o cara ter tem informação na internet, né? Você fala, cara, eu preciso ter isso. Né? Hoje talvez o cara que vai procurar uma coisa no Sebrae, tem bastantes orientações para eles. Então antigamente era do jeitão que você foi criado em casa. Você ia para a empresa e tocava o pau. O cara fica muito preocupado com a captação, né? Com a entrada de clientes, vamos pensar assim, né? Perfeito. E esquece do outro lado, que é a parte de gestão, né? E muita gente vê empresas muito boas, com produtos muito bons, mas às vezes essas falhas aí. Exatamente isso. E a gente vê assim, né? O mundo muda muito rápido, né? Sim. O mundo é muito dinâmico. A gente viu aí recentemente a evolução das inteligências artificiais. Hoje eu estava lendo uma reportagem que, se não me engano, a Microsoft vai lançar uma inteligência artificial não sei quantas vezes mais rápido do que o ChatGPT. Que ela vai processar uma quantidade de informação em milissegundos. Então, assim, fiquei impressionado ali com o que os caras estão fazendo, sabe? Então, assim, rede social, por exemplo. Eu vejo você muito ativo nas redes sociais, né? Que era uma coisa que surgiu aí, né? Principalmente o Instagram, né? O Instagram tá bombando muito.
E eu vejo você muito ativo, Diego, assim, na parte do Instagram. Isso é intencional, né? Você realmente vai lá para mostrar o seu trabalho, para você buscar clientes, entre aspas, né? É mais ou menos isso? Tecnicamente a primeira vez que eu entrei porque eu vi que era um déficit muito grande meu online. E eu vi que a galera, falei, cara, tem cara tendo sucesso e trazendo clientes. No começo fui de uma maneira bem leve. Eu queria mostrar minha cara para o cara que já era meu cliente me ver e lembrar de mim. Só que automaticamente as ferramentas que o Instagram tem em relação a perguntas, a enquetes, isso te gera interesse nas pessoas. Então elas conseguem te ver como, em alguma questão, como autoridade. Né? Então hoje, por exemplo, hoje eu trouxe 2 pessoas tranquilamente para a gente fazer uma avaliação nessa semana devido ao Instagram das postagens de interação, de pessoas que perguntaram sobre uma dor, no caso foi 2 de lombar, a minha resposta, e essas pessoas se interessaram. Elas se identificaram com aquilo. Perfeito. Se identificaram. Olha só, gente, como é que é. Ó. Ele é osteopata e está fazendo marketing pelo Instagram. Olha só que loucura, né? Olha só como o empreendedorismo tem que estar na veia do cara. Porque a gente vê médicos, né? E eu falo médicos aqui, porque né, mexe com parte da saúde, exatamente. Que mudou demais, né? Antigamente o médico abria um consultório e ficava esperando os pacientes. Hoje não. Hoje a gente vê que realmente há necessidade deles irem atrás dos clientes. E quando a gente fala com o cliente, é exatamente isso. Precisa ser atendido, né? A pessoa que precisa de um socorro. Mas realmente, você falando assim, Diego, fico feliz de você estar antenado assim, né? Porque você está usando as ferramentas que a gente tem. E faz parte do empreendedorismo. Você tem que correr atrás de soluções para que você traga o cliente para o seu negócio, não é isso? Hoje o cliente lá no Instagram, às vezes não é a vozinha que eu atendo, não é o tiozinho, mas essa geração ela fica o tempo inteiro no celular. Né? Então, às vezes eu penso assim, eu tento ser o mais autêntico possível, mas às vezes eu tento trazer uma fala mais para um povo mais jovem, às vezes, de uma maneira de falar, porque ele é diferente. Se eu falar igual sempre pro vozinho, ele fala, cara, esse cara só tá atende... vai engajar, né? Eles falam, cara, só vai atender artrose no quadril. Mas eu tento trazer isso aí, né, pensando numa técnica PNL e tentar atingir esse cara, o cara que é mais visual, o cara que é mais auditivo, o cara que é mais sinestésico, para tentar enquadrar esse cara para poder ajudar eles. Para poder ajudar. Bacana, legal. Ô Diego, falando um pouquinho, saindo um pouquinho dessa parte de administração, entrando um pouquinho falar um pouquinho sobre fé. Você é católico, evangélico? Sou católico. Praticante? Cara, preciso melhorar muito, cara. Preciso melhorar muito. Minha mulher me cobra bastante. Entendi. Cara, eu sei que a área da medicina é uma área delicada, principalmente quando você liga ela ao cristianismo. Né? Mas, assim, de uma forma em geral, independente se você é católico ou evangélico, enfim. Como que a fé te ajuda e pode ajudar um paciente? Cara, e eu gosto. Na verdade, assim, apesar de não estar praticante, eu temo a Deus o tempo inteiro. Então, uma das coisas a primeira coisa que eu faço no consultório não é para fazer a minha vontade mesmo, não mesmo, mas que conduza o meu tratamento para ajudar as pessoas que entram. Então, essa minha fé, eu já falo, quando a pessoa pisa ali dentro, o jogo já vai mudar para ela. Porque a minha intenção com ela é muito mais além. Eu não quero que ela saia do meu consultório sem dor. Eu quero que eu ajude ela a ter uma solução para a vida dela, porque ela veio procurar. Eu gosto de falar que assim, a dor, seja qual ela, a pessoa que está procurando não está atrás da dor. A dor é só um alerta para ela procurar ajuda, seja do que for. Porque eu falo que eu não trato... Quando eu estou manipulando a pessoa, eu estou tratando uma unidade. É um corpo como um todo. E corpo, cara, é a carne dele, é a mente dele, é a alma dele. Às vezes essa dor tá porque ele passou um momento muito difícil na vida dessa pessoa. E a gente sabe, se a gente desbloquear aquilo, automaticamente, aquela peça que o Papai do Céu fez, está pronta. Ele só precisa ser equilibrado. Então, assim, cara, pra mim eu tenho orgulho. Assim, dentro do consultório eu não escondo nenhum tempo de Deus. Assim, se o cara me pergunta, eu falo. Eu vou falar uma coisa pra vocês que já falei com minha esposa isso. Mas eu demorei muito, 3, 4 anos, para entender que eu não curava ninguém. Até isso me frustrava muito. Porque quando a pessoa não melhorava, eu me cobrava horrores.
porque eu colocava a responsabilidade da cura totalmente na minha mão. Quando eu fui entendendo que não era comigo a conversa, os pacientes começaram a ter mais resultados e o meu fardo ficou mais leve. Então ficou mais fácil, muito mais fácil. E cada ano, todas as dificuldades que a gente passa, todas as rochas que a gente sobe, os ciclos vão ficando cada vez melhores e mais leves. Mas por causa de fé, espiritualidade, como alguns chamam, mas é bem isso daí. Lá eu consigo... Cara, é muito forte, mas eu consigo sentir que é diferente. Legal. E aí, você tocou acabou respondendo sem eu te perguntar, né? Porque, na verdade, assim, a gente tem vivido um mundo frenético, né? O mundo te cobra, você se cobra, a família cobra, enfim. E você tem que entregar resultado para todos. Perfeito. E, querendo ou não, uma hora o nosso corpo também vai cobrar, né? Porque você come mal, dorme mal, enfim, né? Vive uma vida de estresse. E isso impacta diretamente lá no teu consultório, né? E aí você tocou num ponto que, assim, a pessoa entender realmente que não é o teu braço. Você tem que cuidar da tua mente, cuidar do teu coração, da tua alma, né? E isso vai impactar num todo, né? Perfeito. Até eu vou tocar num assunto. Há alguns 4 meses atrás eu fiquei doente. Porque eu me sentindo que eu estava me sobrecarregando. Porque a minha cobrança comigo é muito grande. Ainda é muito grande, mas eu sei até o meu limite. Só que eu estava fazendo coisas que já estava extrapolando do meu limite. Que estava afetou por algum tempo, mas tudo é aprendizado. Afetando na minha casa, afetando o convívio com os filhos. Chegando em casa, tá os 2 filhos dormindo. A minha esposa já fazendo o bebê praticamente cansada, então o diálogo diminuindo. E aí eu fui questionando às vezes Deus, né? Eu falei, Deus, pô, isso aqui vai ser massa, tal. Daqui 15 anos, como foi a ideia. E aí começou a vir na minha cabeça. Eu me perguntei, velho, quantos anos que eu aguento? Exato. E eu nunca tive a resposta. Aí eu falava assim pra mim mesmo, mas uns 3 anos aguenta. Mais 3. Mais 3 aguenta. Pô, você fez isso daqui, cara, olha o tanto de vida, né, que muda. Não, 3 anos aguenta. Aí eu falava, pô, mas se era 15 anos, eu já trouxe pra 3, cara... Coisa errada aí. Daqui a pouco vai ser 6 meses. E eu tava muito cansado, né? Minha esposa tá aqui, eu tava numa exaustão muito grande. E sempre entrando assim, eu tava me esforçando demais para conseguir entregar. E aí eu fiquei doente. Eu agradeço isso que me aconteceu. Eu fiquei 12 dias praticamente de cama, com febres super altas. E na minha cabeça vinha: você vai ter que colocar um ponto, tem que colocar uma pedra. Vai ter que fazer escolhas. Você vai ter que escolher. E nem consegui conversar com a minha esposa, tão cansado que eu tava, e na cama com febre. 3 dias quando eu voltei pro consultório, aí a gente teve uma conversa dentro da empresa e eu não tava mais aguentando. E assim, hoje eu falo pra todo mundo, né? Foi uma bênção, cara, tantas vidas transformadas lá dentro, né? Eu tive o privilégio do Denis de alguma maneira ter somado, eu acredito somado na vida dele lá. Muitos alunos foram transformados, mas o que eu acredito muito que ciclos se iniciam, só que para isso você precisa fechar um baita de um ciclo. Se você pensa em algo maior, um propósito maior, não tem como você ter tudo. E eu amava aquilo lá, mas o que me amava, me motivava era o consultório. Então eu estava começando a ser desleal com a minha família, desleal comigo mesmo, e ia chegar uma hora que começar a ser desleal com os meus clientes. Então hoje eu falo para todo mundo, hoje eu ganho em torno de 3 a 4 horas por dia de vida. Isso faz muita diferença na minha vida. Isso não tem preço. Não. Isso não tem preço. Não. Eu acho legal, assim, você tocou nesse assunto, né? Eu até tinha uma pergunta sobre isso aqui. Que a gente vive num mundo maluco, cobrança para tudo que é lado, né? E o corpo apita, cara. Uma hora a gente vai ficando aí com algumas primaveras e aí o corpo apita, realmente. E um dia, eu lembro que eu conversei com você, Diego, aqui 1 ano e meio, uns 2 anos atrás, aí, sei lá, que a gente marcou uma reunião numa churrascaria, numa pizzaria, não me lembro direito, para conversar sobre um site que a gente queria fazer. Olha só que loucura. Era para demorar 1 hora, a reunião demorou umas 4, 5 horas, mais ou menos, Diego. Eu trabalho para explicar para a mulher depois. O site era para SKF ou não? Rapaz do céu, era, sei lá o que era aquilo lá. E nós falamos de tudo naquela reunião nossa, menos do site, né? Menos do site.
E foi uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Porque eu acho que pros 3 que estavam lá, no caso o André, eu e você, Foi uma que conversa lá foi um crescimento pessoal, espiritual, de tudo. muito grande. Definiu muita coisa. E você falou da parte espiritual, e assim, né? Eu vejo que as pessoas ficam tão, assim, no nosso grupo aqui, no grupo Marknet, a gente vê alguns casos aí que a gente teve para trás, as pessoas realmente ficando doentes, ficando com síndrome do pânico, com um monte de coisa relacionado à psique humana, na realidade, né? E eu acho que a parte de emocional afeta a parte física demais, não é isso? Total, cara. Então deve chegar para você lá casos assim, como é que eu falo, que são surpreendentes, né? Você tem algum caso para contar assim pra gente? Essa ligação mais com a parte mental. Essa parte mental, porque hoje, cara, eu vejo que é uma doença realmente no mundo espalhada, é a parte mental, né? A gente sofre pressão no dia a dia, cobrança excessiva, economia que não vai bem, política, o time que perde, o time que não classifica. O Palmeiras deixou o São Paulo ganhar e a gente fica nervoso. E aí no outro dia fica eu não doente. estou, não. Não? Você tá, Diego? Cara, eu tô bem levinho, viu, cara? Isso aí eu tô. Esse ano eu tô um pouquinho melhor. Mas o que você me fala, Diego? Tem um caso assim, cara, dessa parte que é emocional, que afetou realmente a parte física da Igual pessoa? a gente estava conversando, às vezes a pessoa vem por causa de uma dor e ela não veio para desbloquear essa dor, ela veio para desbloquear uma parte mental. Né? Eu atendo muitas pessoas com dores de cabeça. E, por exemplo, um dos fundamentos que às vezes pode acontecer dor de cabeça é após um trauma muito forte, um trauma mental, uma separação, uma perda de alguém importante, que pode fazer vamos dizer assim, uma palavra feia, um déficit no corpo da pessoa, um mau funcionamento digestivo, um mau funcionamento de fígado, né? Tem um nervinho que é muito importante que entra por trás da orelha, tanto direita e esquerda, que chama nervo vago, que a gente brinca que de vago não tem nada, só que ele inerva em torno de 80, 85% de todos os órgãos do nosso organismo. Então, se eles não estão legal, ele pode desencadear o quê? Um retorno de dor de cabeça. Então, aí que a gente fala. Então, assim, alguns casos a gente não fica nem sabendo, mas é muito comum, todos os dias. Tem aquele dia Legal. que eu falo que, de novo vou falar, que o Papai do Céu testa mais você, teu conhecimento. Então, um dia mais pesado, é um dia mais maçante, é mais mastigado, que as pessoas vêm contar a história, né? A gente até comentou naquele dia que a gente estava em reunião ali, que essa parte espiritual, assim, né? Que às vezes as pessoas, elas vão lá tratar de uma dor do ombro, mas, Quer desabafar, né? cara, fica conversando com o Diego lá. Fica lá no consultório dele 1h30 lá, conversando, e o Diego lá fazendo a massaginha lá no ombro e tal. E sai de lá curado, né, Diego? Impressionante. É né? o problema do ombro, que quando a gente vai conversar com algumas pessoas, né? O ombro ele tem uma ligação sempre direita e esquerda. Se é o lado masculino, se é o lado feminino, que a gente estuda muito numa linha, né, que eu falo muito pouco no consultório, mas eu utilizo que é a medicina germânica. Então você consegue identificar uma dor, você sabe que possivelmente ela passou um trauma voltado tal sentimento. Então às vezes você faz umas 2, 3 perguntas sem querer adentrar mesmo, só que aí a pessoa ela se toca, o olhinho brilha, você sabe, a informação já chegou. Agora eu só preciso fazer a minha parte, que é liberar a parte A palpável. parte física, né? Porque ali já vai começar a acontecer. Que é a medicina só. germânica, que é bem legal. Ô Diego, e dentro disso aí que você tá explanando, tá falando pra gente, como que você vincula isso com os seus princípios, com os seus valores cristãos, enquanto um homem né, que tem fé? Você consegue de alguma forma passar isso também para o seu paciente? De repente chega um cara lá, uma mulher, você vai tratar, ele acaba desabafando, né? O paciente ele acaba desabafando, te passando algo mais pessoal, e você consegue, através da sua fé, mostrar para ele também essa necessidade, mostrar que você está tratando ali do corpo, mas que o espiritual também precisa ser tratado. Perfeito. Eu gosto de falar da parte espiritual na clínica como se fosse um dos pilares da saúde. Eu gosto muito de falar, não é da minha área, mas eu gosto de falar muito da saúde em relação ao alimentar, a saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual. Porque às vezes pode estar todas boas. Se for uma roda e ele for um raio dessa roda, o espiritual vai pular. Isso vai afetar. Só que geralmente a gente fala de uma maneira mais levinha, sabe? Mais levinha, né? Tal. Eu sempre gosto muito de falar, cara, daqui pra frente é o teu corpo que vai fazer. Que o Papai do Céu já fez ele perfeito. Eu só preciso que chegue sangue aí, que chegue inervações, que chegue corrente elétrica aí,
que o processo de cura já vai acontecer. Então eu gosto muito de falar assim, ó, não peça para Papai do Céu tirar a tua dor. Pede para você conseguir resolver a verdadeira causa, porque a dor volta. Né? Então a gente sempre fala muito de causa, soluções de causa e não de alívio, porque automaticamente é desbloqueado. Maravilha. 1 Pedro capítulo 2, ele diz se a alma, se o homem está se sujeita a Deus, todo o resto do seu corpo vai bem. Perfeito. Muito bom. E tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Nós temos pergunta ali, nós temos pergunta com o pessoal do Instagram. É David? Davi? Ele perguntou o seguinte: uma tendinopatia deve ser tratada com um osteopata ou com um fisioterapeuta? Vamos lá. Ambos você pode estar procurando, ambos. Né? Eu vou falar do meu caso. No nosso caso, toda tendinite, ou esse nome mais complicado que é tendinossinovite, é uma tendinite, né? Uma inflamação do tendão. Já na osteopatia, a gente fala, beleza, esse tendão está inflamando. Por quê? Ah, não, porque ele digita muito. Não vai colar. Porque senão todo mundo do lado do cara que digita teria que estar com a mesma dor. E tem pessoas que estão há 30 anos e não tem essa dor, e esse cara, por exemplo, está há 5 anos com dor. Então a gente vai pensar tendinite. Por exemplo, vamos dar um exemplo, ele não falou a localização, não, né? Não comentou. Vamos pegar o que é bastante comum em consultório, que é uma tendinite de ombro, por exemplo. É de ombro ele tem. É de ombro? Eu conheço. Então, o que nós vamos... Nós vamos tratar o corpo do cara inteiro, desde o pé até o ombro, mas vamos pensar em regiões vizinhas. Cervical e cotovelo. Às vezes eu posso ter uma restrição de mobilidade nessa região que está gerando uma sobrecarga muscular, que ele tem um movimento que está com déficit, o tendão está sendo forçado e ele inflamou. Então eu não vou tratar o tendão, eu vou tratar o que está levando a sobrecarga do tendão. Aí você faz número de sessões reduzidas e o paciente entende o problema dele, então ele consegue ir se curando ao longo dos dias. Então é uma outra visão, é tratar sempre a causa do problema. Olha aí, Davi, espero que tenha respondido sua pergunta. E assim, aproveitando o gancho, é algo muito interessante, porque, como a gente já falou, que por conta da correria do dia a dia, um monte de coisa, muitas vezes a gente não tem essa preocupação, e eu acredito, até vou falar por mim aqui, não tem esse conhecimento de que a osteopatia podia tratar tudo isso e identificar a causa. Então você fica, às vezes, indo consultar, fica indo tomando remédio. Quem nunca foi na farmácia e pediu para o farmacêutico passar um remedinho para não ter que ir para uma consulta, para uma clínica. Para tirar a dor, Para tirar a dor. Mas não a causa. E não trata a causa, né? Naquele momento a dor passa, dali um tempo volta de novo. Tem, na verdade, aqui um testemunho. Tem um texto né? aqui, Um testemunho aqui, não é uma pergunta. Johnny Serlich, ele diz assim: Diego, nunca esqueço um dia em que levei meu sogro no consultório do Diego. Meu sogro entrou de cadeira de rodas, mal conseguia andar. Diego fez alguns procedimentos e ele saiu do consultório andando. Olha. Amém, que benção. Fiquei abismado, foi muito bom para ele. Muito bom, Johnny. Obrigado, Johnny. Obrigado do testemunho. Obrigado. Vem comprovar tudo aquilo que o Diego Estriva tá falando para nós. Né? Eu sou suspeito a falar, né? A gente já é amigo, mas o Diego já me atendeu algumas vezes lá no consultório. E além do Diego ter a parte técnica do negócio, né? Sabe fazer, sabe manipular muito bem. Estudou para isso, etc. Mas lá tem no consultório do Diego tem algumas coisas a mais lá, viu, gente? Lá eu acho que tem uns anjinhos que caminham lá no consultório dele que faz alguns outros tipos de serviço, Diego. A gente já conversou sobre isso, né? Assim, a parte espiritual é muito forte lá com o Diego. Eu até tenho uma irmã que era para estar aqui hoje, mas o marido dela teve um procedimento cirúrgico e ela está cuidando do marido, né? Aí não deu para ela vir aqui hoje. A minha irmã fala muito de você, nessa parte realmente assim espiritual que tem muito, muito aflorado na sua clínica. E realmente é uma benção. Eu tenho a minha esposa também que está ali nos bastidores, também faz alguns procedimentos lá e a gente sente... Às vezes a gente está com dor, a gente vai lá no Diego, cara, conversar com ele, bater um... Na realidade ele vai lá manipular, mas a gente vai bater papo com ele e sai de lá realmente transformado. É muito bacana, acho que vale a pena, assim, realmente, quem tiver
o interesse de saber mais, vai lá fazer uma visita pro Diego, né? Vai lá ver o que ele... conversar com o Diego, conversar lá com a esposa dele, que vai atender também junto lá, né, Diego? Já trabalha junto, mas já estamos indo pro nosso cantinho agora. Então, é que legal. Então vocês vão estar em novo endereço daqui uns dias. Se Deus abençoar aí, nós vamos no tempo dele. Eu falo pra todo mundo, faz 2 meses que eu falo, daqui 30, 40 dias. Entendi. Então daqui 30, 40 dias, a gente vai estar aqui pertinho de vocês aqui. Pertinho do Cantinho da Costela, que ficou maravilhoso, a empresa deles ali. Uhum. Então vai ser um novo ciclo, né? Um início maravilhoso, porque vai estar, né, respeitando por todos que passaram ao meu lado. 17 anos foi muita gente, mas chegou o momento de estar mais grudadinho com a minha esposa, né, alinhando os propósitos. Isso vai ajudar legal. como empresa, né, como casamento, como pessoal, Já vou te fazer como uma marido e pergunta mulher. sobre isso. Então, eu vou olhar para ela e falar assim, é nosso. É nosso, né? É nosso. Bacana, Deixa eu aproveitar aqui, a gente falando nada mais, nada menos do que aqui o Kleberson. Olha aí. Kleberson tá na live. Klebinho, grande abraço para você. E ele é cliente do Diego, ele tá mandando aqui, Deixa eu só olha atrapalhar você. Esse cara é tão sensacional, Sensacional mesmo. porque hoje, antes de eu começar a atender, eu escutei a voz dele na clínica e eu escutei lá da minha sala. Eu só vim para desejar energias boas pro Diego. Eu preciso dar um abraço nele. Então, olha lá, olha tá só. ali na live ali, Diego. Klebinho, Um abraço, cara. Tamo junto, irmão. você é sensacional, Kleber. O Diego, o que eu ia falar? Então, assim, eu convido o pessoal realmente aí, o pessoal que tá na live, né? Conhecer o seu trabalho, né, na nova clínica. Depois você vai passar o endereço para nós. A gente vai colocar nas nossas redes sociais aí. E já vou engatar uma outra pergunta. Que você falou que vai pro cantinho junto com a esposa, né? Graças a Deus eu tenho a minha esposa aqui também, junto com a gente, no grupo aqui. Graças a Deus, para mim. Para vocês eu não sei como é que é. Mas eu ia te perguntar, como que é empreender com a esposa? Como que separa casamento, negócios, casa, empresa? Como é que você vem levado isso aí? Cara, no começo não era muito fácil porque era uma coisa muito nova. Mas eu gosto muito dela perto de mim porque ela me traz muita força, né? E quando ela trabalhava em outros locais, eu praticamente não convivia com ela. Hoje a gente às vezes nem se tromba, mas só de você saber que do outro lado da porta tá tua esposa é diferente. Então é totalmente diferente. Então, assim, às vezes uma decisão, a gente acaba um não concordando com o outro e tá tudo bem. Tá tudo A bem. gente não tem que falar bem. Então a gente tem que entrar no bom senso para que seja bom, né? Quando é para a empresa, não é o que é bom para o Diego ou é bom para a Liliane. É o que é bom para a empresa. É bom para o cliente. Então, às vezes, tem isso daí, mas graças a Deus, a gente consegue alinhar isso daí. Então, hoje vai ser 2 cabeças. Vai ser 2 cabeças. E aquilo lá, a gente vai ter que fazer dar certo. Não tem outra opção. Não tem outra E opção. 2 Vai ser cabeças bom demais. pensando num único negócio, né? Perfeito. Vai estar alinhado. Vai estar alinhado. A hora que a gente fez, né, até muito perto de vocês aqui, né, perto da Praça dos Cachorros, ela percebeu, eu tava indo pra clínica nova. Eu nem tô lá. Como é o caminho, eu falei, nossa, virei errado. A Aí eu alma falei, já... dos caras aqui é só virar à esquerda agora. E aí a hora que tava virando à esquerda, ela falou assim, Diego, eu sei que você tá com... Agora vou falar, Lili. Tem algumas preocupações aí dentro. Mas tá claro que vai dar tudo certo. E eu tenho certeza disso. Só que aí tem aqueles 95% do cérebro que bota aquela dúvida. com certeza. Mas aí, novamente, você fala assim, cara, eu já passei por coisa muito pior. E agora é para um bem, é para um somatório. Isso aí vai ser bom para nós, mas quando é para nós, é bom para quem? Para nossos filhos. Sendo bom para os nossos filhos e para nós, vai ser bom para quem? Para quem pisar ali dentro. Sendo bom para nós, quem pisar ali, nós já vamos começar o processo de cura na pisada da recepção. Então, isso já vai estar alinhado. Então, bacana. Tô muito feliz, meu amor. Olha aí, ó. Esse tripé, como a gente pode dizer, né? Deus, família, né? Isso é fantástico, né, cara? Deus, marido, esposa, se nós olharmos, fôssemos colocar numa escala de Maslow, né? Nós teríamos Deus, família e os afazeres. Isso é o que a Bíblia prega. Perfeito. E isso me chamou a atenção porque por várias vezes você comentou isso. Né? Faço segundo a vontade de Deus. Deus em primeiro lugar. E agora você colocou a tua família, a tua esposa. Eu não sabia dessa ordem ali, mas como os afazeres começou a ficar pesado, ia afetar o segundo pilar. A ordem estava invertendo, né? Eu falei, Aí antes de empatar o jogo, aí o
você tem que colocar uma pedrinha, senão pode atrapalhar. Perfeito. Você é mais agitado que a tua esposa? Oi? Você é mais agitado do que ela? Só mais um pouquinho. Apesar que... Ela tem o ponto de equilíbrio. Mas ela é pra cima. Ela é pra cima. Mas ela é o pé no chão. Legal. Ela é o pé no chão. Equilíbrio, Precisa, equilíbrio. né, cara? Deixa eu aproveitar, Diego, e fazer mais uma pergunta aqui para você agora. Essa pergunta acho que é muito interessante e cabe bem aqui ao momento. É possível você compartilhar um caso de sucesso ou um caso assim que realmente marcou você lá na clínica? E como que a osteopatia, como que os procedimentos que você faz ajudou, transformou essa vida? Não precisa relatar nomes se não puder, mas se você Tem um que eu acho que eu lembrar. posso até relatar, que é o mais recente, assim, que foi legal. Mas tem bastantes. Tem desde atletas, assim. Vamos lá, escolher um da minha cabeça aqui. Eu vou colocar justamente o do Célio, né? Até ele eu tenho um testemunho dele para colocar, que é bem legal. O Célio ele já tinha passado por várias sessões de tratamentos e assim vai, mas não estamos aqui para falar de outros. E ele chegou por indicação de outro cliente, que é um cara que me indica muito, que eu acho que eu vou falar o nome dele aqui porque eu sei que ele tem Deus apegado e ele me indica não por interesse, ele me indica para ajudar a pessoa, que é o Shella, né? Hoje ele está em Maringá e o Shella, esse cara foi cliente do Shella em relação a uma compra, não lembro se era um carro, uma casa, não. E ele falou, cara, não faz cirurgia no pescoço antes de passar com o Diego. E aí o Shella me mandou mensagem, falou, cara, atendo ele. E ele chegou no consultório com uma dor irradiada no braço muito forte, que não conseguia dormir, mas para mim, fazia 30 dias que ele estava sofrendo no máximo. E nesse caso, nós fizemos uma sessão nele, e ele escapou da cirurgia. E aí ele mandou um testemunho muito legal, né? Muito legal, né? Legal porque ele melhorou. Mas ele falou que ele estava pensando em vender a empresa dele, que é de Cianorte, ele mexe com mecânica aqui. Então foi um cara assim que ele falou, cara, você deu sentido na minha vida. Cara, irmão, um cara desse podia ter feito, ele fez uma sessão, mas ele podia ter feito 20 sessões e não ter me pagado, cara. Tem valor que paga. Então, assim, tem vários casos. Esse foi o mais recentezinho, mas tem um de Terra Boa, que é um cara que dirige SAMU, que mesma coisa, escapou de uma cirurgia. Então, assim, consultório é muito legal. Então, o que me motiva muito é resultado. Transformar a vida, porque o cara, igual você comentou, o cara poderia acabar vendendo a empresa. Olha o que isso impactaria na família, na vida do cara, né? Além de que se livrou da cirurgia, né? Cara, é uma cirurgia que corta na frente e ia meter umas placas no pescoço. Ô Diego, cara, dentro desse universo de fisioterapia, de osteopatia, cara, qual é o maior desafio que você já enfrentou, cara? Eu falo que foi montar o consultório. É o mais difícil. É o mais difícil. A gente conversou, mas é o mais desafiador. É, né? Porque, cara, você não sabe o que vai aparecer no outro dia. Você não sabe. Uma caixinha de surpresa. Tem que dar um E passo. é gostoso isso. Mas tem que dar um passo de fé, não é isso? Exato. Passo de fé. Você tem que abrir e não sabe se vem um cliente no outro dia. Isso que é muito legal. Porque assim, eu não me vejo de carteira assinada. Porque eu gosto desse desafio. Porque isso me faz buscar. Né? Tudo que eu vou estudar é melhor para o meu cliente. Mas eu estou pensando no meu crescimento. Que eu falo assim, quanto mais eu estudo, mais conhecimento, mais eu empreendo dentro do meu negócio. Então, assim, eu falo que eu empreendo todo dia no meu. Todo cliente que vai ali, cara, vai me ensinar muita coisa. Por isso que eu gosto de paciente com problema. Não é um cara desse que estava falando de uma cirurgia. Cara, eu tenho que pensar no meu negócio. Irmão, eu tenho que pensar nele sim. Mas entende que se eu ajudar esse cara a melhorar de verdade, vai me trazer um marketing boca a boca muito forte. Então eu falo que assim, você não é nem de honestidade. Se você pensar em fazer o bem, cara, isso vai te retribuir. Vai te retribuir. Então assim, cara, o mais difícil foi montar a empresa. Mas é muito gostoso, cara. É muito gostoso. É muito bom. Gratificante, né? Quando você vê um cara saindo da cirurgia, cara, deve ser realmente gratificante. Já vou emendar uma outra pergunta que eu acho que faz uma conexão com essa pergunta que o Alessandro fez. Como que você lida com a concorrência, cara? Cara, de verdade, não me incomoda. Eu fico feliz, na verdade, uma vez, lá no começo, eu escutei isso de um amigo meu,
que ele chama Mauro Pedroni Júnior, é da família Pedroni, ele é meu amigo, né? Todo mundo chama ele de Júnior. E eu tive uma aula com ele, ele falou uma coisa muito interessante para mim. Ele falou Diego, falou para todo mundo, né? Falou, galera, vocês não têm que ficar preocupados quanto os outros cobram. Você tem que se preocupar com o seu. Se quando o cara tá cobrando mais, ele tá cheio de cliente, cara, veja que esse cara tá fazendo de diferente. Perfeito. Né? Talvez você consiga espelhar e melhorar isso. Né? Então, assim, e aí uma outra, não lembro quem falou isso pra mim, eu até utilizo muito essa ideia. Se minha agenda estiver ruim, e faz de conta que o Alessandro é um fisioterapeuta famosíssimo, a agenda dele tá lotada, e tem alguém travado, e esse cara vai viajar amanhã, o Alessandro não vai atender ele. Então, se eu torcer pelo sucesso dele, a agenda lotada dele pode pingar dele pra mim. E aí a oportunidade que eu tenho de atender esse cara e mostrar que eu posso dar o resultado que ele iria procurar no Alessandro. Então a gente consegue usar dessa maneira para crescimento. Então assim, cara, sucesso para eles, sucesso de verdade. Mas eu posso ser beneficiado pelo sucesso do outro. Então se eu torcer pelo sucesso, eu vou ser beneficiado. Então não adianta eu querer derrubar os caras. Não é concorrência. Eu não vejo como concorrência. Pode ser um despertar. Se eu tiver acomodado, talvez meu concorrente pode atropelar eu. Mas eu faço assim, cara, eu estou errando no meu negócio. Então, se der errado, é porque eu estou fazendo errado. E não é porque o cara está fazendo apenas melhor. Eu que estou errando. Perfeito, perfeito. Olha que visão legal, né? Porque a maioria, não, estou exagerando, mas alguns empresários têm vontade de matar o concorrente, né? E na realidade, a minha visão é muito semelhante à sua. A gente tem que olhar para o concorrente como modo de crescimento. Perfeito. O que o cara está fazendo? Por que a agenda dele está lotada? Ou por que ele está vendendo mais que eu? O que esse cara está fazendo de diferente? E aí você olha para o concorrente, mas você tem que olhar para dentro do seu negócio, né? O que eu preciso melhorar de processo? O que eu preciso contratar? Qual ferramentas ele está usando e eu não estou? Então, realmente, o concorrente ele serve para o seu crescimento, né? Total. Acho bacana. No caso da medicina, né? Quais cursos, né? Ele está fazendo no Estou, né? O que ele está implementando de novo? Porque tem muito isso também na fisioterapia, né? Na osteopatia tem muito disso, né? Novas técnicas, né? Enfim, né? Ó, eu falo que hoje o meu consultório, né? Ele é 90% osteopatia. 90%, né? Falando de coisas palpáveis, né? 90% osteopatia. Certo. Dentro da osteopatia, eu tenho, né? Até os caras tiram sarro aí, mas eu tenho cursos voltados ao desenvolvimento pessoal, que eu fiz, na verdade, pensando, na verdade, na minha filha. E, na verdade, eu tava fazendo pra mim melhorar. Tem isso, tem uma linha que é, né, minha esposa também é formada na medicina germânica, então eu utilizo ferramentas ali que vai dar um plus, vai dar onde vai acelerar o processo do paciente. Né? Hoje eu estou fazendo, poucas pessoas sabem porque eu não divulgo, mas algumas pessoas conhecem o Dr. Victor Sorrentino, né, um médico muito conceituado em Porto Alegre, e eu estou fazendo a formação dele, né, a graduação dele em medicina integrativa funcional. Então são coisas que eu falo assim, eu estou fazendo pela minha família. Né, para mim entender isso, mas automaticamente quem vai ser beneficiado? O nosso cliente. Exatamente. Então, através dessa, né, a gente utilizou até o conhecimento para nossa filha, e não de conhecimento meu, de professores que eu vou ter aula na parte de pediatria, e eu via em relação à suplementação de crianças, nós fomos atrás da professora que será do curso, aonde está ajudando demais na saúde da minha filha. Legal. Então são coisas assim que você vai estudando, cara, lá no fundo é para você mesmo, mas quem vai ser beneficiado é um terceiro, é um cliente. Então geralmente eu vou estudar coisa para nossa família. Não sei se minha esposa vai lembrar, mas quando eu levei ela para fazer o curso de medicina germânica, né, eu tinha ido uma semana, fiquei uns 4 dias em Cascavel, estudando com o Michael Lloyd, que é um cara que caminhou junto com o desenvolvedor dessa filosofia de saúde. E quando voltou, eu peguei e falei assim, Lili, vai ter a formação de medicina germânica, vamos fazer comigo? Ela falou, não. Não vou fazer, que não tem. Na época ela não estava na área da saúde. Mas eu nem sabia que ela ia entrar na área da saúde. Mas eu fui egoísta comigo. E com ela também. Porque eu sabia que se ela tivesse alguma coisa, eu conseguiria ajudar ela. Só que se eu ficasse doente, a gente geralmente não vê nós ficamos doentes. Nós, né? A gente não vê o que está acontecendo. Eu falei, tá bom. Aí um dia eu fico doente, eu consigo te ajudar e você não consegue me ajudar. Aí eu consegui convencer ela. Convenceu. Nós fomos lá, que é um curso muito bom. Até tem uma amiga minha que quer fazer, que está me olhando aqui esse curso. No caso, a gente fez com um cara fantástico.
que eu preciso falar dele, que ele mudou uma grande parte da minha história, uma grande parte da história da minha esposa e automaticamente da minha família, que é o Maurício Valente. Ele é de Cascavel. É um cara surreal em relação ao conhecimento. Né? Ele é osteopata, ele é fisioterapeuta, ele é mais um monte de coisa. Só que hoje ele só atua na área da... Só, pelo amor de Deus. Atua frentemente no Brasil com a medicina germânica. Então, é um cara que mudou o meu conhecimento e eu consegui enxergar a osteopatia ainda mais bonita. Porque como toda técnica, ela é limitada. Toda técnica é limitada. A gente precisa de pessoas, de conhecimento. E isso me fez uma lacuna que eu sentia muita falta. Que eu falo assim, cara, é um conhecimento que todos deveriam conhecer. Né? Hoje tem muito material gratuito no YouTube. Medicina germânica. Que vale a pena. Tira muitos medos nossos. E eu utilizo no consultório para várias outras coisas. Eu e a Michelle conversam muito em casa, né? A gente gosta dessa área da saúde, né? Porque faz parte da nossa vida. Pra gente ser um empreendedor, pra gente ser um pai, pra gente ser filho, a gente precisa de saúde, na realidade, né? E eu gosto de conversar muito com a Michelle sobre isso. E ela me trouxe esse assunto de medicina germânica, eu comecei a ler um pouco, fiquei fascinado, cara. Achei muito, é um negócio assim... A gente não imagina, na realidade, né, Diego? A causa real de algumas doenças é bem diferente do que a gente imagina, né? Cara, e você consegue, se você for ver, aí você começa a acreditar que cada vez mais o nosso corpo é uma máquina perfeita feito por Deus. Porque geralmente muitos problemas vêm na nossa vida quando você consegue passar por um obstáculo. Só que teu corpo precisa descansar. E geralmente teu corpo vai te tirar do jogo por uns dias. Ou talvez menos. Mas quando você começa a entender isso daí, você tem possibilidade de puxar o freio de mão e falar, cara, entendi. Então eu abençoo isso que eu tive. Aí você já perde o teu medo. E o teu cérebro, você perder esse medo, você já começa o processo de cura. Olha só. Então é uma filosofia de vida, na verdade. Tem um Dazivan, tá aqui com a gente na live ao vivo. Fez um comentário aqui, olha só. Diego é um profissional extraordinário, me tirou da fila da cirurgia com um problema no braço. Gratidão a você, meu amigo. Sucesso. Braço. Que bom. Mais um, hein? Mais um relato aí. Pessoal, nós estamos caminhando para o final dessa live, então se você está nos acompanhando, tem alguma dúvida, quer mandar aí uma lembrança, um abraço para o Diego, ou quer fazer alguma pergunta, aproveita. Eu quero ainda fazer mais uma pergunta aqui para o Diego. Eu tenho mais umas 10 aqui. Eu tenho muitas ali. Eu gosto desse assunto. Ô Diego, falando de tudo isso aqui que você mencionou pra gente, o conhecimento, como que você usa a osteopatia para trazer esses benefícios para as pessoas, a medicina germânica, né? Ou seja, aí a gente vem para o mundo dos negócios, para o empresário, para o empreendedor, que como a gente comentou, muitas vezes não para, porque o dia para o empreendedor, para o empresário, tinha que ter 36 horas. Que recomendação você deixa para a pessoa que, hoje eu estou sentindo uma dorzinha de cabeça, cheguei em casa à noite, estou com uma dor na lombar, estou com uma dorzinha nas costas, será que eu vou na farmácia tomar um remédio, está tudo certo? Ou já está na hora de eu procurar um osteopata? Gostaria que você deixasse uma recomendação e fizesse algum comentário a respeito. Geralmente quando me perguntam isso aí, até pelo Instagram, eu falo que eu nunca vou tentar vender o serviço, mas eu vou vender. Né? O corpo, a dor é apenas um alerta. Então quando você toma uma medicação, diferente, por exemplo, assim, o cara chegou, jogando bola, tomou uma joelhada na coxa, e às vezes ele vai tomar um remédio para poder trabalhar, no outro dia não tem problema, isso aí o corpo vai curar. Só que quando é uma dor que ela vem com recidivas, ela começou fraca e ela vem aumentando, eu tomava o remédio, passava, agora não passa mais, já é um alerta que a causa está aumentando. Então eu gosto de dar um exemplo que é o seguinte, é a mesma coisa que você está dirigindo teu carro e acende a luzinha da gasolina. Não adianta você quebrar a luzinha, teu carro vai parar. Exatamente. Então você tem que tentar tratar o quê? A causa. Nesse caso, colocar gasolina. No outro caso, colocar um quadril no lugar, fazer uma correção de vísceras, fazer uma manipulação, sei lá, no fígado, no crânio, para você resolver o problema. Entenda que a dor é só o que vai levar você. Talvez você vai entender, isso eu falo para alguns clientes, só quando eu sinto a vontade de falar. Eu falo, talvez você vai entender que o que você veio fazer aqui não tem nada a ver com a tua dor. Só faça o básico para você melhorar. Só faz o básico. O resto você vai entender talvez daqui uma semana,
daqui um mês, mas um dia você vai entender o que você veio fazer no consultório. Olha aí. Legal. Ô, Diego, aproveitando o gancho do Xará, cara, você falou que a concorrência ela faz bem, ela é saudável, né? E eu também compartilho da mesma linha de pensamento que você, tá? Qual é a recomendação que você daria para quem está querendo iniciar nessa vertente de osteopata, enfim? O que você fala, cara, não vai por aqui que não vai dar bom? Cara, hoje eu falo assim, se o cara conversar comigo, eu consigo cortar muitos anos de vida dele na área. Uhum. Eu falo assim, a osteopatia, você consegue ajudar uma pessoa e você consegue ganhar dinheiro com isso. Então, você tratar uma pessoa, você está fazendo um bem para aquela pessoa e automaticamente você consegue sustentar a tua família, você estudar com esse dinheiro. Mas, cara, se uma pessoa fala, eu não sou a pessoa correta para perguntar, porque eu falo, cara, vai, irmão. Porque eu só falo, só vai. Vive teu sonho. Acho que foi no domingo, no sábado, alguém falou que tá fazendo fisioterapia e tem vontade de fazer osteopatia e gosta do conteúdo. Cara, Faz, né? só faz, irmão. Se você quer, você gosta de ter contato com pessoas e você não tem medo de enfrentar, você só vai, cara. Só vai. E eu gosto daquela frase, cara, tá com medo, mano? Vai Coloca a comigo. fralda e vai. Vai. E não tem. Se você tiver intenção boa, não tem como dar errado. Eu falo que é igual o espetinho. Eu falo que eu vou montar um espetinho aqui ainda. Nada. Mas, cara, se você fizer com amor um espetinho, cara, todo mundo vai querer comer, cara. Então, se você fizer, seja o que for, cara, eu adoro. Todo lugar que tem espetinho, eu quero parar pra comer espetinho. Porque eu ainda, talvez, eu vou empreender no espetinho, nem se for um carrinho, que eu tenho vontade. Mas se você fizer isso com amor, os caras, você tá fazendo o quê? Você tá ganhando dinheiro vendendo comida, você tá servindo alguém, você tá servindo comida pra pessoa. E no nosso caso, a gente tenta servir saúde. Saúde. E nesse caso, se for um cara que vai fazer, entre ser meu concorrente, cara, vamos trabalhar junto. Irmão. Vamos estudar junto. Ele vai me motivar a estudar. Tem mais um aqui, ó. Camila. Ela diz: Diego é um profissional muito transparente e claro. Faz tudo com amor. Seu trabalho inspira muito. Aí, ó, já Amém. confirmou o que ele acabou de Olha falar, aí, tá vendo? Que é um propósito de vida dele fazer as coisas com amor, né, Diego? Tem mais perguntas? Tem mais perguntas? Eu tenho mais umas 10 aqui, meu irmão. Mas vamos resumir essas vamos 10 aí resumir. numas duas. O Diego, assim, ó, a gente tá no terceiro episódio, né, do nosso podcast, ainda é novinho, a gente tem muitos desafios aí pra frente. Tá engateando, estamos aprendendo a fazer, na realidade, né? E a gente sempre tem uma parte que a gente indica uma literatura, um livro para alguém, para que as pessoas se aprofundem em um determinado assunto, etc. Você tem algum pegando você de surpresa, eu sei que a gente não tinha combinado nada, e aqui é assim mesmo, é tudo ao vivo, né? Você tem algum livro que você possa indicar? Para saúde? Ou pode ser do jeito que você quiser, medicina germânica que você falou. Ou... Cara, eu falo que só do cara procurar sobre medicina germânica, já online, tudo vai ser bom. Mas eu tô tentando lembrar um aqui, que é do Napoleão Hill, cara. Napoleão Hill, Mais esperto que o diabo. Mais esperto que o diabo. Esse Legal. nos ajuda muito em relação a crenças e a medos. Eu acho que até eu tenho às vezes, antes eu tinha um livro lá, né, até emprestado com uma amiga nossa. Então eu escondi a capa, porque eu acho muito feio o nome. Então o cara que não entende, né, Acha que aquilo lá, acha só que que tá nada meio- mais, nada menos que aquele livro que o diabo é o nosso medo, é a nossa crença. Então acho que todo seja qual área for, todo empreendedor, todo mundo, sei lá, até mesmo só para a família, deveria ler, que vai tirar muita crença, porque nós adotamos muita crença desde pequeno, né? Às vezes eu posso ter ido fazer algo e meu pai, por defesa, falou: filho, se você subir, você vai cair e bater a cabeça. Aí você já cria uma limitação na criança. Até a gente fala assim, às vezes eu mesmo crio uma crença na minha filha ou no meu filho. Aí eu falo: putz, pra que eu falei isso? Né? Então, assim, a gente vem com crenças da casa, nós vemos com crença da escola, com limitação da escola, com tutores na faculdade, com tutores no trabalho. Então é um livro que eu falo que dá para dar um start bem legal quando você quiser sair um pouquinho da caixa, quiser sair daquele boa. cabrisco, assim, acho que pode ajudar bastante. Boa dica, legal. Bom, Vocês têm algum? Você quer recomendar? Cara, eu vou pegar o gancho aqui do Diegão e eu vou recomendar um livro do Charles Spurgeon, A Depressão de Spurgeon. É um livro que vai bem nessa vertente. Talvez o nome dá um impacto, né?
está falando de saúde, vem com depressão, mas não tem nada a ver com isso, tá? A ideia principal é você realmente encontrar o ponto de equilíbrio nos momentos difíceis da sua vida, entendeu? E ele fala muito em você se apegar com Deus, enfim, entendeu? Então, depressão de Spurgeon. Eu quero aproveitar então e recomendar um que eu li recentemente, inclusive dei um de presente, que é O Peregrino. Bom, Eu ganhei. Esse livro, para quem está acompanhando ao vivo aí, depois da Bíblia, é o livro mais vendido no mundo. Ele vai contar a história aí fantástica de um homem com o seu fardo, com seus pesos, né? E que consegue superar essas dificuldades quando ele realmente encontra ali o que ele tinha buscado. legal. Eu já ia indicar esse livro aí. Essa Olha aí. Aqui, ó. Eu falo que esse livro, eu falo que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou recomendar esse primeiro. Aqui. Mostra ele para a galera que está ao vivo ali. Esse aqui é o livro do Thiago Brunet. O nome é Especialista em Pessoas, Soluções Bíblicas Inteligentes para Lidar com Todo Tipo de Gente. Confesso para vocês, tá até marcado. Não, é o que eu estava lendo hoje, mas eu tô na página 45, página 50. Mas eu sempre deixo nessa página aqui que eu gosto, que chama As Três Esferas da Amizade. Até a página 45, 40, o investimento do livro já valeu muito mais. Já se pagou. Né? Porque ele dá uma explicação de amigos e o ciclo tem que estar para a gente se frustrar menos. E na empresa também funciona. Para a gente saber colocar as pessoas no lugar correto. Então eu vou indicar esse daqui, não o outro mais. Deixa os dois. Deixa o outro. Né? Vira lá só pra... Vira lá, pessoal mostra pegar. pra câmera lá. Eu ia indicar 2 livros, na realidade, tá? E Diego, assim, eu pensei, né, no que a gente ia conversar aqui. Um livro era esse, Especialista em Pessoas, porque você lidar com pessoas todos os dias, né? Todo mundo, né? Você, no seu caso, no seu negócio, você conversa com gente tete a tete ali, né? Então, assim, para fazer conexão com o que a gente está falando, eu ia realmente recomendar. E que bom que você trouxe, que bacana. Fica na minha bolsa. O Thiago Brunet é um excelente coach, eu acho que ele acho que pode se encaixar assim como coach. Eu acompanho ele há algum tempo, ele tem mais alguns outros livros muito bacanas, ele tem uma imersão de 2, 3 dias, que eu até a Michelle, né, Michelle, a gente queria fazer junto, né, a imersão dele, eu não me lembro o nome, você lembra o nome? Depois a gente pode deixar na descrição dos vídeos lá, tá? Mas esse livro... Hã? Infinity. Depois a gente deixa lá. Eu li esse livro recentemente, cara, muito bacana, né? Muito bacana mesmo. É um livro super barato e muda um pouco a cabeça da gente sobre como lidar com as pessoas. Eu vou até te atrapalhar. Pode falar. Dentro dessas mudanças que eu tava, que eu falei que eu fiquei mal, febre, esse livro eu tava começando a ler ele. E aí você começa a entender algumas coisas, né? E vai dando sentido, sabe? Então foi uma das coisas que me fortaleceu um pouco do conhecimento que ele me passou em 40 páginas, 45. Cara, eu ganhei alguns anos-luz de vida. E é aquilo que a gente fala aqui, né? Como que fé e negócios se relacionam. Anda de mãos dadas. Anda de mãos dadas, porque o que ele está falando ali tá escrito num livro que acho que tem mais de 2000 anos que está escrito, né? E ele compilou ali em algumas ideias, alguns conceitos que trouxe para a vida moderna. Então realmente vale a leitura desse livro, tá? E o outro que eu queria deixar aqui para vocês é Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Esse livro eu li ele já há uns 8 anos atrás, é um livro muito bacana, tá? De como você tem que gerir as empresas, para fazer essa parte de gestão. É muito legal, um livro super, super conhecido. Vale a pena também a leitura desse livro, tá? O Jim Collins tem outras literaturas também muito bacanas, mas esse é o principal livro dele, que eu tive a oportunidade de ler algum tempo atrás e realmente mudou também a minha cabeça de como a gente tem que olhar a empresa, de como que a gente tem que identificar alguns padrões, algumas coisas. Vale a pena a leitura. Bom, Vai lá, pessoal, Alessandro. é isso. Então, estamos encerrando. Quero convidar você que está na live, você que está no YouTube, a seguir as nossas redes sociais. Diego, se possível, passa a sua rede social, a gente vai deixar também na legenda. É arroba que fala? Arroba. É arroba Diego Estrioto, geralmente aparece lá, underline, osteopatia. Muito bom, então. Pessoal, mais algum adicional? Não?
Gente, muito obrigado a você que esteve conosco, a você que está no YouTube assistindo esse vídeo.